Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o Santo, pois julgaste estas coisas. É o que vamos estudar neste vídeo. Seja bem-vindo ao nosso canal e se você ainda não é inscrito, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim, sempre quando eu disponibilizo um novo vídeo, você já é avisado. Aproveita, deixe seu joinha aí, seu likezinho para motivar o professor, faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso canal, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa Palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar! Se você está me vendo pela primeira vez, nesta série nós estamos estudando o livro de Apocalipse, versículo por versículo. O livro é formado por 404 versículos distribuídos em 22 capítulos. Com o estudo de hoje, nós vamos completar 264 versículos estudados. Isto significa que nós já estudamos 65% do livro de Apocalipse. Veja como está rendendo o nosso aprendizado e todas as aulas estão disponíveis aí no playlist Apocalipse versículo por versículo. Veja como é fácil acessar esse material. Você acessa o canal Antônio Fonseca ICP, clica em playlist e procura aqui Apocalipse versículo por versículo. Aí você abre, pronto, aqui você tem todos os versículos estudados até agora. E todos os slides que eu apresento durante as aulas, eles ficam disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Eu aconselho você baixar esse material, porque ajuda muito no aprendizado. Vamos para a leitura dos 3 versículos que vamos estudar neste vídeo. Apocalipse, capítulo 16, versículos 5, 6 e 7. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o Santo, pois julgaste estas coisas. Porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber. É o que merecem. Ouvi uma voz do altar que dizia: Certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Como eu faço em todas as aulas, nós vamos estudar parte por parte do versículo e sempre a parte estudada eu vou destacando, deixando na cor amarela. Outro detalhe importante, nós estamos estudando o livro de Apocalipse considerando a interpretação futurista, escatológica, ou seja, aquilo que ainda irá acontecer. E dentro desta interpretação nós temos 2 possibilidades: interpretar o texto como simbólico ou como literal. Tudo vai depender do contexto, lembrando que contexto é aquilo que vem antes ou depois do texto. Dito isto, vamos ler um versículo para entender melhor o texto? Lembra, contexto é aquilo que vem antes e depois do texto. Estes 3 versículos que nós vamos estudar, o 5, o 6 e o 7, são uma sequência do versículo 4 que nós já estudamos. Vamos só relembrar o texto. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Este versículo nós já estudamos, a aula está aí no playlist Apocalipse versículo por versículo. Se você perdeu ou se quiser recapitular, fica aí disponível. Agora vamos para a primeira parte do versículo 5, do capítulo 16. Então ouvi. Está lembrado desse termo? Ouvi, vi, ele é comum no livro de Apocalipse. João está cheio do Espírito Santo e está tendo uma visão. E ele está escutando, ele está ouvindo. Tem hora que ele está vendo. Como eu disse, esse termo nós já estudamos muitas vezes no livro. Então ouvi o anjo das águas dizendo... Bem, anjo nós aprendemos. Anjo é um ser pessoal, criado por Deus antes de nós humanos. E entende-se por um ser pessoal todo ser que tem as 3 faculdades da personalidade: intelecto, emoção e vontade. Portanto,
não necessariamente precisa ter um corpo físico para ser um ser pessoal. Nós temos um corpo físico porque nós somos humanos. Já anjo é um ser pessoal, mas o corpo do anjo é espiritual. Veja, como eu sempre digo, Espírito Santo também é uma pessoa, mas como o nome já diz, Espírito Santo, isso é muito importante. E este anjo das águas é apenas uma referência ao versículo anterior, quando ele transformou as águas em sangue. Daí a expressão anjo das águas. É verdade que existem outras interpretações, dentro até mesmo do judaísmo, sobre anjo das águas. Eles até dão nomes para outros anjos, mas isso foge do nosso trabalho, porque fere totalmente a palavra de Deus. Então vamos só considerar o termo anjo das águas, dizendo como sendo aquele anjo do versículo 4 que nós já estudamos. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo. Bem, o anjo está falando de Deus, que Deus que é justo. Nós já aprendemos os 3 atributos morais de Deus: amor, santidade e justiça. É um tripé. Um não pode ferir o outro. Isso é muito importante, porque as pessoas dizem: não, Deus é amor. É verdade, Deus é amor, mas ele também é justo. E ele é santo, ele é perfeito, ele não mente. E de fato Deus nos ama. Tanto é que deu o seu Filho. Para não ferir a sua justiça nem a santidade, ele mesmo pagou o preço da nossa redenção. Ele mesmo nos justificou. Isso é importante. Deus é justo. Vamos em frente. Então ouviu o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o Santo. Observe que nós já estudamos que Deus é o princípio, é o fim, é o alfa e o ômega, e esse termo é aplicado também a Jesus. Por isso que Jesus também é Deus. Nós já aprendemos sobre isso daí. E santo, santo aí é no sentido de perfeito. O santo, o perfeito, só Deus é santo. O Pai é santo, o Filho é santo e o Espírito Santo também é santo. Olha, Espírito Santo. Mas só existe um Deus e 3 pessoas em Deus, na divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Essa doutrina é muito importante. Portanto, usar esse termo para Deus Pai, ou para Deus Filho, ou para Deus Espírito Santo, não há problema nenhum. Só que só existe um santo, porque santidade é um atributo da divindade. Vamos em frente. Pois julgastes estas coisas. Nós já aprendemos que neste período é o período da grande tribulação e Deus está julgando. E este julgamento, esta justiça, só atingirá aqueles que não fazem parte da igreja. A igreja não passará por este julgamento. Isso nós aprendemos em aulas anteriores também. É uma justiça que está sendo aplicada àqueles que não temem a Deus, àqueles que aderiram à besta, que passaram a adorar a besta. Este grupo que vai sofrer, que está sofrendo esta justiça. Vamos para o versículo 6 agora. Porque derramaram sangue de santos e de profetas. Aí nós podemos interpretar esse texto como atingindo todos os salvos, desde a criação até os dias atuais, até o final dos tempos, e também só a igreja, porque a igreja também ela tem profetas. Profeta no sentido de transmitir a palavra de Deus para o povo. E nós encontramos na igreja muitos mártires. Encontramos também lá no Antigo Testamento muitos profetas santos foram martirizados, e na igreja não é diferente. Só que esse santo aí já é no sentido de separado do pecado. Não é o santo no sentido de perfeito. Isso é importante porque a palavra santo tem mais de um significado. Precisamos analisar o contexto. Nesse caso é uma referência à igreja. Observe Romanos no 1º capítulo, versículo 7, carta escrita por Paulo. A todos os amados de Deus que estão em Roma, chamados para ser santos. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês.
A igreja é chamada de santos, separada do pecado. E os ímpios martirizaram muitos crentes, aqueles que não temem a Deus. Há até quem chama o livro de Apocalipse de livro dos mártires. Olha que nome interessante para o livro de Apocalipse, porque nós vamos ver muitas pessoas sendo martirizadas no livro de Apocalipse, independente da interpretação, seja ela preterista, seja ela histórica ou futurista, que é o nosso caso, nós vamos encontrar muitos mártires na igreja. Porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber, é o que merecem. Olha aí de novo a justiça de Deus sendo aplicada sobre aqueles que perseguem a igreja, que querem destruir a igreja, que aderem ao plano de Satanás, que lutam contra a obra de Deus. Sobre essas pessoas virá o quê? A ira, a fúria de Deus, a justiça de Deus. É nesse sentido que o texto está falando. Agora, de novo, o versículo 7, ouvi. Nós já aprendemos, ele ouviu uma voz que vinha do céu. Vamos em frente, ouviu uma voz do altar que dizia. Bom, ele ouviu uma voz do altar que dizia, mas de quem era essa voz que vinha do altar? Lembra quando nós estudamos Apocalipse capítulo 6, versículo 9? Vamos rever o texto? Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Esse almas pode ser traduzido como pessoas. Vi debaixo do altar as pessoas. Nós não aprendemos que para ser uma pessoa não necessariamente precisa ter corpo físico? Daí a doutrina da imortalidade da alma. Quando nós usamos o termo fulano morreu, quer dizer, a pessoa saiu do corpo. Este período nós estudamos na escatologia, chamado estado intermediário. Lembra desse assunto, estado intermediário, que é quando a alma sai, a pessoa sai do corpo? Tem aí uma aula tratando só sobre esse assunto. Logo, podemos interpretar que são essas pessoas que estão falando. Por quê? Observe. Ouvi uma voz do altar que dizia, certamente, ó Senhor Deus. Observe que é alguém que está falando para Deus, Senhor Deus. Mas Deus Pai? Pode ser. Deus Filho? Para nós não há problema algum, porque nós ensinamos a doutrina da Santíssima Trindade. Ouvi uma voz do altar que dizia, certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Esse Todo-Poderoso na Bíblia nós já estudamos. O Pai é chamado de Todo-Poderoso, o Filho é chamado de Todo-Poderoso e o Espírito Santo também é chamado de Todo-Poderoso, mas só existe um Todo-Poderoso, porque é atributo da divindade. Olha de novo aí a doutrina da Trindade. E justos são os teus juízos. Jesus, na sua vinda, não agirá como juiz? Nós já aprendemos isso também. Será aplicada a justiça de Deus. Mas, lembrando, não sobre a igreja não sofrerá este juízo, esta ira, este furor de Deus sobre estas taças que contêm a ira de Deus. Nós já aprendemos, isso não envolve a igreja. E mesmo o grupo que ensina que a igreja passará pela grande tribulação, neste ponto todos concordam, a igreja não sofrerá este juízo de Deus. Na próxima aula nós vamos avançar mais um pouquinho no nosso estudo do livro de Apocalipse. Continue me ajudando, utilize esse material, baixe lá no nosso site, no www.cp.com.br. É sem custo, utilize o material para ajudar os novos convertidos no discipulado. Lembrando que o livro de Apocalipse é um livro super atual e foi escrito para nós, foi escrito para a igreja. O mundo não consegue entender o livro de Apocalipse porque o mundo não tem o Espírito Santo. Só a igreja consegue, porque é na igreja que o Espírito Santo habita. Estou indo embora, forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.